Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Campanha de vacinação contra o sarampo movimenta o saguão do Palácio Pedro Ernesto. Acabei enrolando e não indo no posto, então foi uma boa oportunidade para me proteger. Essa ação aqui ajuda bastante para que todo mundo consiga se vacinar. Vereador propõe criação de comissão especial para acompanhar coronavírus. O Rio de Janeiro já tem alguns casos, nós temos os casos chegando à nossa porta, os protocolos devem ser, na verdade, levados a sério e a nossa comissão tem essa pretensão, esse desejo. E jovens da orquestra de rua tentam viabilizar projeto de intercâmbio na Alemanha. É uma grande oportunidade pra gente e eu fico muito feliz porque eu com 14 anos nunca imaginei, nunca passou pela minha mente em viajar um dia para a Alemanha. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do coronavírus. O número de casos no país já passa de 70. O presidente Jair Bolsonaro está sendo monitorado pela equipe médica depois que o teste do secretário de Comunicação da Presidência da República deu positivo para a doença. O vereador Raimon pediu nesta quinta-feira a instalação de uma comissão especial na Câmara do Rio para acompanhar as ações da Prefeitura em relação ao coronavírus. É uma comissão composta por 3 vereadores. Nós sabemos que São Paulo temos notícia de que o vírus tem alastrado mais. O Rio de Janeiro já tem alguns casos. Nós temos os casos chegando à nossa porta. Os protocolos devem ser, na verdade, levados a sério e a nossa comissão tem essa pretensão, esse desejo. Nós vamos ser acompanhados por profissionais de saúde, profissionais de atenção básica, atenção primária, para nos ajudar a compreender isso e nos ajudar também no processo de fiscalização do Poder Executivo, porque a cidade não pode nem se alarmar demais e nem se descuidar do coronavírus. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares votaram projetos de lei, mas a preocupação maior, no momento, é em relação ao coronavírus. Nós estamos diante de uma gravíssima situação, que ainda não chegou no momento mais crítico aqui no Brasil, vai chegar nas próximas 2 semanas, e nós precisamos todos tomar providências. A Câmara, por exemplo, já pediu hoje no plenário que a Comissão de Saúde, que a presidente da Casa, chame a secretária de Saúde para que ela, num debate público aqui, para que ela explique quais são os planos, qual é o plano de contingência aqui do município, como é que está a atuação, já que a gente sabe que há uma crise na saúde, a gente sabe que há mais de uma centena de clínicas da família sem médicos, e como é que a prefeitura vai fazer para ter leitos separados para o atendimento quando for necessário para a população. Aqui na Câmara é necessário que se faça algumas medidas. Suspender as visitações, eu acho que não pode ter turistas entrando aqui na casa nesse momento. É preciso também que as homenagens e tal, os vereadores entendam que é preciso dar uma parada nisso, pelo menos temporária, para que haja um pouco de tranquilidade para os funcionários da casa todos e para aqueles que vêm visitar a casa, que nesse momento não é um momento de exposição nem de juntar pessoas em locais fechados. Não é hora para pânico, não é hora para correria, não é hora para fechar comércio, não é hora para cancelar evento, não. É hora para ficar preparado, é hora para saber que realmente ele vai chegar na gente. É um vírus cujo índice de letalidade é baixo, temos muitos vírus que têm um índice de letalidade, ou seja, que mata muito mais do que o coronavírus. Entretanto, ele incomoda porque ele tem um índice de internação hospitalar que é mais alto. Isso significa que os nossos hospitais, nossas clínicas vão ficar assim superlotadas, num contexto onde já não é o ideal, onde nós já temos um serviço de saúde que não consegue atender todo mundo. E eu dizia à minha querida irmã que mora na Itália, que aqui as pessoas vão continuar no corredor mesmo por uma apendicite, vão continuar esperando 30 dias para operar uma fratura de fêmur e o coronavírus não será diferente, as pessoas vão ficar internadas no corredor mesmo e, como já acontece, vão morrer
por falta de assistência. Há uma questão grave dentro dessa casa, que é o seguinte: se o secretário do presidente Bolsonaro deu positivo do coronavírus, o presidente está com suspeita de coronavírus, o filho do presidente está aqui diariamente com a gente, não só o filho, como os seguranças do Carlos Bolsonaro são os mesmos seguranças da presidência da República. E isso nos coloca em risco, todos nós, e coloca a Câmara de Vereadores como um potencial disseminação do vírus. Ou não, nós temos que fazer essa discussão, nós temos a obrigação de fazer essa discussão, porque essa questão é séria. Penso que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem que convocar a secretária de Saúde para vir aqui e debater, discutir, mostrar aquilo que está sendo feito pelo município do Rio de Janeiro, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em relação a essa questão. Nós ficamos preocupados, sim. Acho que nós temos uma estrutura, infelizmente, de saúde completamente falida. Imagina se a gente tiver aí uma epidemia. É uma situação extremamente grave. Quer dizer, nesse momento, os países do norte estão em temperaturas frias, os nossos aqui em temperaturas mais calientes, né? Então, a tendência vai ser que o coronavírus entre de uma maneira muito forte nos países do sul, no caso do Brasil, e diminua nos países do norte. Então, eu espero que as autoridades já estejam alertadas, os meios de comunicação estão aí, e que se prepare a maneira de se minimizar os efeitos, os impactos aqui no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro. Numa situação como essa, é preciso que a gente tenha dois cuidados. Primeiro, não criar ambiente favorável à disseminação do vírus, óbvio. E o segundo, não entrar numa situação de pânico e alarme que pare, com todas as atividades, etc. e tal, sem que isso seja fundamentalmente necessário. Então, como eu disse, existe uma orientação técnica e eu acho que nós devemos ter o cuidado de seguir essa orientação técnica. O coronavírus, você tem como se prevenir, né? Evitando locais de grandes aglomerações, né? Se você tiver com algum sintoma de coriza, de tosse, usando máscaras, né? Usando sempre, se você não estiver de máscara, usando o bracinho para espirrar ou tossir quando estiver na presença de outras pessoas, lavando e higienizando as mãos, né? Tomando cuidado para não conversar muito próximo às pessoas. Então, tudo isso você tem como prevenir. O fundamental é seguir todas as orientações do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, ir tomando seus cuidados, obviamente, de prevenção, mas sem motivo no momento para pânico. O importante é saber que as autoridades sanitárias estão vigiando, estão tomando conta de tudo, estão tomando todas as medidas para prevenir, né, e para dar um tratamento adequado às pessoas que estão sofrendo com essa doença no momento. Nessa quinta-feira, dia 12 de março, foi comemorado o Dia do Bibliotecário. E a data não passou em branco no Legislativo Carioca. Uma frente parlamentar da Casa promoveu um debate público para discutir a importância dos livros. A atividade foi uma iniciativa da Frente Parlamentar do Livro e Cultura e do Sindicato dos Bibliotecários. Foi feito um minuto de silêncio às vésperas de completar 2 anos dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. No dia 12 de março, comemora-se o Dia do Bibliotecário. O Cine Debate abordou o filme Fahrenheit 451, onde os livros são considerados uma ameaça à ordem e foram proibidos pelo governo, que controla todos os meios de informação. No filme, os bombeiros são responsáveis pela irônica função de queimar os livros. O que o Fahrenheit 451 fala, né? Exatamente isso. No momento em que o livro ameaça ser destruído, é preciso que cada um de nós se disponha a ser um livro, a ser alguém a ser lido, né? E nos disponhamos também a ler o outro. Participaram do encontro José Antônio Pereira do Nascimento, especialista em gestão de documentos e arquivo, Márcio Franco Xavier Vieira, professor e sociólogo, e representantes do Sindicato dos Bibliotecários. O bibliotecário, na atual sociedade, ele desenvolve uma função primordial, que é o tratamento da informação. E que informação?
né, num tempo de fake news, de informações talvez não tão, né, precisas e em suportes duvidosos, né? Então, o bibliotecário, ele, né, trata essas informações em qualquer suporte, em qualquer local, né? E ele hoje tem um perfil muito diferente do que a sociedade ainda tem na imagem, né, tradicional, né, que é aquele bibliotecário dentro de uma biblioteca tradicional. Celebrar o Dia de Bibliotecário é celebrar isso, celebrar a importância da leitura, a importância desses trabalhadores, a importância de, nesses tempos, em que alguns até apregoam práticas nazistas de queima de livros, práticas que querem destruir a leitura, nós que estamos afirmando, é preciso que a gente carregue em nós mesmos, nós carreguemos em nós mesmos o livro, né, a leitura, que nós sejamos livros. CPI do Zoológico é instalada na Câmara do Rio. Resolução plenária estabelece o programa Adolescente Vereador, que oferece formação política e cidadã para jovens cariocas. Projeto de lei cria programa Cuidador de Pessoas Idosas no município. E Câmara do Rio entrega a medalha Chiquinha Gonzaga a personalidades femininas de destaque. Você vai ver no próximo bloco. Mulheres do Grupo Orquestra de Rua iniciam campanha de arrecadação de recursos para participação de intercâmbio na Alemanha. Um simples gesto vem do coração. Esse é um trabalho de várias mãos. Ser solidário é multiplicação. Ser voluntário é dedicação. Se não souber por onde começar a fazer, essa canção quer te ajudar a entender. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. A recompensa não dá pra escrever, mas acredite, vai mudar você. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. Pátria Voluntária. Somos solidários, somos voluntários. Comece hoje a transformar vidas. Acesse gov.br/Pátria Voluntária. Você também pode fazer e espalhar o bem. Governo Federal. Fazer o bem. O estado da Guanabara durou 15 anos e teve 4 governadores. Conheça algumas curiosidades dessa época na segunda reportagem da série sobre os 45 anos da fusão do estado da Guanabara e o estado do Rio de Janeiro. A reportagem é de Vitor Gagliardo. Contam-se cariocas e fluminenses entre as populações mais capacitadas e laboriosas do país. 21 de abril de 1960. O estado da Guanabara é criado com 1.171 km² e uma população de 3.307.163 habitantes. A partir do momento que se transfere a condição do Distrito Federal para Brasília, você tem agora uma situação também muito peculiar. Enfim, você agora vai batizar agora esse novo estado, o estado da Guanabara, mas ele não tem nenhum município, ele só tem um município, é uma espécie de cidade-estado, né? Portanto, diferentemente dos outros estados. Mas, pela importância do ponto de vista político, do ponto de vista, inclusive, populacional, se justifica a ideia de agora fazer com que dê a importância para esse novo estado que está agora surgindo. O estado da Guanabara teve 4 governadores. O primeiro deles foi José Sete Câmara Filho, que foi nomeado pelo presidente da República e governou por apenas 9 meses. Em seguida veio Carlos Lacerda, o primeiro a ser eleito. Depois vieram Francisco Negrão de Lima e Antônio de Pádua Chagas Freitas. Um dos problemas mais crônicos da Guanabara era a habitação. Em 60, cerca de 10% da população vivia em favelas. 2 anos depois, Carlos Lacerda dá início ao programa de remoção.
Moradores de 12 favelas são transferidos para áreas recém-criadas, como Vila Kennedy, a Vila Aliança e Cidade de Deus. A visão do Lacerda é uma visão de direita, né? E o setor incorporador ele sempre tem uma força política muito forte no Rio de Janeiro. Então, na verdade, se tirou, quer dizer, várias favelas da Zona Sul e se entregou, quer dizer, ao mercado imobiliário. O estado da Guanabara ficou marcado por investimentos nas áreas de saneamento básico e telecomunicações. Na área da mobilidade, o maior investimento foi feito na construção da Ponte Presidente Costa e Silva. Inaugurada no dia 4 de março de 74, essa ponte liga as cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Mais do que uma simples via, ela tinha um simbolismo político para o regime militar. Embora os militares tivessem o que mostrar, principalmente nos anos 60 e nos anos 70, em termos de crescimento econômico, de desenvolvimento, obra de infraestrutura, isso, a partir dos anos 70, começa a haver uma reação da população pela questão do autoritarismo político. E a partir dos anos 80, aí a situação se torna insustentável, porque o país começa a entrar numa recessão que vai se prolongar praticamente nos anos 80, a chamada década perdida, o que faz com que os militares tenham que deixar o poder. Isso, inclusive, foi decidido ali pelo Geisel, Golbery, quer dizer, houve uma preparação para essa volta dos militares aos quartéis. A campanha de imunização contra o sarampo chegou nesta quinta-feira à Câmara Municipal do Rio. E muitos funcionários correram para garantir a dose da vacina. Uma parceria entre a Câmara, através do setor de divisão de saúde, e a Secretaria de Saúde do município, que vem dando certo. Desde 2012, os funcionários da casa têm aproveitado a chance de se vacinarem aqui mesmo, no local de trabalho. Eu acho que facilita, porque normalmente as pessoas não vão por conta de trabalho ou dificuldade com o filho, enfim, etc. Então eu acho que essa ação aqui ajuda bastante para que todo mundo consiga se vacinar. Gostei muito da oportunidade, que eu acabei enrolando e não indo no posto, então foi uma boa oportunidade para me proteger. Inicialmente foram disponibilizadas cerca de 400 doses da vacina. O público-alvo dessa campanha de vacinação são os funcionários da Casa Legislativa. Mas quem estiver visitando a Câmara Municipal do Rio também poderá se imunizar contra o vírus do sarampo. Há uma mobilização municipal, nacional também, para atender esse público até 59 anos, que é o público-alvo para a campanha de vacinação, né? Desde os 6 meses de vida até os 59 anos de idade. Eu só tenho a agradecer à Secretaria Municipal de Saúde dessa parceria maravilhosa que nos atende perfeitamente aos funcionários. Eles amaram essa nossa movimento, né, junto com a Secretaria, e já vacinamos vários tipos de vacina, de gripe, mais de uma vez. Estamos agora fazendo a de sarampo, que também tem um público-alvo, né? Um pouco diferenciada da vacina da gripe, mas mesmo assim nós estamos com bastante presença dos funcionários e até de pessoas que já vieram de fora. A agente de segurança, Yara da Silva Ramos, aproveitou para se vacinar e disse que vai trazer o filho também. Ali a menina, a mão levinha, nem senti nada, rapaz. Tá ótimo, com certeza. Até ela falar com meu filho para ver se ele vem, para ver se aproveita. Elas usam as ruas como palco e agora vão atrás de um sonho. O grupo iniciou uma campanha para arrecadar recursos para a participação de um intercâmbio na Alemanha. Elas formam a orquestra de rua e normalmente são aplaudidas por onde passam. Jéssica, Juliane e Gláucia. Elas têm entre 20 e 22 anos. Em comum, sonhos e conquistas. Mais do que isso, a paixão pela música. Em uma apresentação improvisada na escadaria do Teatro Municipal, elas chamam a atenção de quem passa pela rua. Esses dois irmãos se emocionaram com as meninas que fazem parte da Orquestra de Rua, jovens que começaram aos 14 anos em projetos sociais, nos Morros do Macaco, Providência e Mangueira. A gente parou aqui, completou o dia. Lindo som. A gente parou para ouvir, muito emocionante, muito bonito. Me chamou a atenção e mexeu comigo, né, cara? A música mexe com o sentimento, me comove.
O grupo foi formado há 2 anos por jovens moradores de comunidades do Rio. E foi por acaso, eles tinham acabado de sair de uma apresentação, estavam com fome e decidiram tocar ali mesmo na rua para ganhar o dinheiro da pizza. Bom, essa pizza nunca saiu, mas a partir daí teve início uma emocionante trajetória. Oi, eu sou a Glócia. Eu sou a Juliane. Eu sou a Jéssica. Eu sou o Lucas. E nós somos a Orquestra de Rua. Elas deram início a uma campanha para arrecadar recursos para participar de um intercâmbio na Alemanha. A ideia é reunir R$25 mil para conseguir pagar as passagens aéreas. A experiência prevista para julho terá duração de 2 semanas. Tinha o sonho de tocar na Alemanha, de ir embora pra lá, porque eu sempre quis ir, e porque eu fiz balé antes da música. E aí sempre quis ir pra Alemanha e tocar no Teatro Municipal. E aí quando eu toquei no Teatro Municipal, primeiro eu fiquei olhando o teatro, caraca, olha como é que isso aqui é. As jovens vão ter a oportunidade de conhecer universidades, fazer apresentações, ensaios com uma orquestra alemã. Mais do que conquistas pessoais, a oportunidade será importante para trazer conhecimento, que deve ser passado às novas gerações. Eu espero encontrar uma grande oportunidade, assim como só para mim, mas também para o grupo todo, de trazer coisas novas também para o Brasil e para as crianças que a gente dá aula. Então é uma grande oportunidade para a gente e eu fico muito feliz porque eu com 14 anos nunca imaginei, nunca passou pela minha mente em viajar um dia para a Alemanha. Essas jovens que fazem faculdade de música chegam a ensaiar 4 horas por dia. Hoje, inspiram novos talentos e buscam representatividade. É importante e até serve de representatividade para as crianças que a gente dá aula. A gente está viajando para a Alemanha, serve de apoio para elas ficarem tipo, as meninas são daqui do morro e elas estão indo para fora do país. Eu posso também, do mesmo jeito, estudar um instrumento ou estudar outra coisa e seguir uma carreira linda, assim como a gente está tentando construir. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.